Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia aí de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. E face ao Bitcoin ter rompido uma região aí importante de resistência e não ter caído, a gente tem uma série de coisas aí que vão estar impactando no preço, tal como a reunião do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, governos que estão falando de criptomoedas e grandes marcas aí se aliando a corretoras. Hoje o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada aí em todo esse cenário de notícias, como que elas podem estar impactando no cenário das criptomoedas, além de fazer uma análise gráfica e sentimental para estar identificando os melhores pontos, as melhores probabilidades de estar atuando. Se você não me conhece, se você não conhece o meu canal, eu queria convidar você a se inscrever, que eu posto análises diárias de fatos fundamentalistas, dados on-chain, notícias, sentimento, gráfico e tudo mais. Sem contar que eu também tenho um grupo de investimentos que o link está aqui embaixo na descrição, numa plataforma chamada Slack, que lá vocês conseguem ter um contato muito mais direto comigo, além da gente falar de todos os cenários do mundo de criptomoedas, análise de altcoins, mercado tradicional, tanto do âmbito gráfico quanto do âmbito fundamentalista. Eu espero todos vocês lá. Pessoal, já começando aqui sem delongar muito na nossa introdução, né? A gente já indo direto para as notícias, a gente consegue ver que os integrantes do Fed, que é o Federal Reserve, ou seja, o Banco Central lá dos Estados Unidos, eles já estão mostrando preparados para aumentar os juros caso a inflação siga alta. No começo desse mês de novembro, especificamente falando no dia 3, se eu não me engano, eu vou dar uma baixada aqui no notícia e conferir se é dia 3 mesmo, foi apresentado o tapering, né? Que o tapering é o processo de retirada de estímulos da economia dos Estados Unidos. A gente sabe que face a toda essa crise desse vírus, que eu acho que eu não vou poder ficar falando o nome aqui, porque o YouTube ele vai censurar. O governo americano ele já se mostrou bastante interessado em tirar os estímulos da economia, uma vez que a inflação já está muito grande. Eles já estão aí inflando a bolha há meses, há anos, né, galera? E só a título de curiosidade, né, ontem aconteceu um fato também que o Powell, que é o presidente lá do Federal Reserve, né, o Banco Central, ele falou que ele não ia sair, tava tendo rumores de uma aposentadoria, saída e tiro de tudo quanto é lado, mas acabou que ele optou por ficar. Isso é uma notícia que não causa tanta relevância para o mercado, porque todo mundo já sabe como que o Powell ele está administrando a presidência, todo mundo já está acostumado com esse fato, então não vai causar um impacto muito grande. Seria pior, ou melhor, não sei, né, se escolhessem algum outro, né? Então isso poderia causar uma maior volatilidade, uma vez que seria uma nova presidência dentro do Federal Reserve. Então vamos lá, a gente já teve uma redução na compra de títulos, né? Se a gente descer aqui embaixo, em algum lugar, aqui ó, no dia 3 de novembro, ele tinha anunciado o tapering e falou da redução da compra de títulos, ou seja, a compra de papéis, uma redução de 15 bilhões de dólares. Mas decidiram manter a taxa de juros baixa. Agora o programa ele já está começando a aumentar a taxa de juros para diminuir a geração de crédito, né? Ou seja, as pessoas elas vão parar de comprar as coisas gerando crédito e aumentando assim a inflação, ou seja, a dívida. Isso é uma medida muito boa, né? A longo prazo, porque esse estímulo governamental na economia nunca é muito bom, porque inflaciona a moeda, desvaloriza, os preços todos sobem. As pessoas elas acham que ela tem um certo dinheiro quando na verdade não tem. E isso causa um efeito de bola de neve e tem duas saídas para isso. Ou você vai tomar medidas para parar com a inflação, ou então você vai deixar inflacionar até a bolha uma hora explodir. E galera, não é por nada não, mas a bolha explodindo não é uma coisa boa. Pode causar um certo impacto no mercado, né? Pode fazer as coisas caírem a curto prazo, uma vez que a gente vai ter um menor estímulo governamental aí no mercado como um todo. Impacta diretamente no mundo das criptomoedas, né? Uma vez que a gente tem que os mercados eles estão todos correlacionados. Outro fato para a gente estar passando aqui é que o governo canadense, né? Ou melhor, o Banco Central do Canadá, ele oficialmente fala que a posse de criptomoedas, a princípio, não é um risco muito grande para a economia, né? E aproveitando, o Canadá é um dos primeiros países, né? Eu acho que é o primeiro, na verdade, né? Não, é um dos primeiros países que aprovou o ETF de Bitcoin, né? Para ser negociado no mercado tradicional. E também é o quarto maior país em âmbitos de hash rate, ou seja, mineração. Aqui tem a colocação oficial deles, né? Eles estão falando que não estão vendo um risco para a economia ainda, mas que vão ficar olhando bem perto, né? Ou seja, vão ficar de olho aí nas criptomoedas. E a gente sabe que a tendência aí dos governos, né, a tendência do Estado é taxar as criptomoedas e tentar proibir de alguma forma, uma vez que a gente está falando da pessoa, né, do cidadão aí conseguir ter sua liberdade econômica sem qualquer influência do Estado. O propósito das criptomoedas é esse, né? Enquanto a gente viu lá no governo americano, eu comecei com aquela notícia por causa disso. O governo aí fazendo de tudo para inflacionar, desinflacionar, aquele jogo de cintura, gera crédito, diminui o juro, compra título e tudo mais. A gente vê que as criptomoedas é o contrário, não tem choro, não tem interferência do governo, e isso faz com que o Bitcoin seja de certa forma deflacionário. E uma vez que as pessoas elas começarem a cair no real, tal como está começando a acontecer, a gente está vendo umas pequenas centelhas agora das pessoas tentarem tirar o seu dinheiro do banco, do Estado, das moedas fiduciárias e migrar
migrarem para o Bitcoin, para as criptomoedas, que é onde não tem posse governamental, onde a gente não vê o governo querendo meter a mão nela, a tendência é que o Estado e todos aqueles órgãos que estão afiliados a ele, de fato sejam contra, né? Porque é uma medida super ruim para eles e ótima para a gente. Então vocês podem ter certeza, ainda mais que a gente está falando de banco central e tudo mais, que uma hora ou vai se juntar a eles ou vai ser totalmente contra, né? Ser contra a gente já viu que não dá certo, né? A gente tem a China, que é um dos governos mais rígidos e autoritários do mundo, que está desde 2013 proibindo as criptomoedas e nada acontece. Então a gente tem um banco central a favor das criptomoedas, você pode ter certeza que uma hora esse jogo vai virar, porque está falando da retirada de dinheiro do banco central para ser injetado em criptomoedas. Por último, mas não menos importante, né, a marca Adidas, a marca esportiva lá, já começou a parceria com a Coinbase e com a Sandbox, que é uma moeda aí do metaverso. Então eles anunciaram aqui na página oficial deles que fizeram parcerias com a Coinbase. A Coinbase é a maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, né, responsável pelo token USDC também. E a Sandbox é uma moeda aí de metaverso e tudo mais que vocês já conhecem, que a Adidas também está entrando em parceria, né? Isso não vai causar um impacto direto assim no mundo das criptomoedas, né? Ah, uma empresa fechou. Não, isso é super normal, só que está mostrando o interesse das instituições em fazer laços com criptomoedas. E é uma coisa que, galera, sério, de ano passado para agora, né, de 2020 para agora, a gente está vendo muitas instituições começarem a entrar. Pessoas importantes falando de Bitcoin, né, vários famosos. E a tendência disso é só ir aumentando. Tem a Adidas entrando, anunciando parcerias, daqui a pouco a gente vai ver as concorrentes fazendo o mesmo, né? A Nike, por exemplo. E a tendência disso é só aumentar mesmo, galera. Tudo isso é injeção de capital dentro do mundo das criptomoedas e logo valorização das moedas por si só. Vamos de análise agora que o nosso Fear and Greed Index já voltou para os estados de medo, né? Na verdade não voltou, tá nos estados de medo aí já tem uns dias, mas diminuiu, né? Foi de 42 para 32, chegando no menor nível. Tudo isso face a uma subida do Bitcoin. Descendo aqui a gente consegue ver que desde o dia 16 de novembro, né, ele vem caindo aqui, chegando cada vez em níveis mais extremos. A partir dos 25, né, abaixo dos 25, ele entra num estado de extremo medo, coisa que a gente só viu lá nos 40 mil dólares, face a todo aquele cenário de pânico de setembro. Então o jogo está começando a virar, a mesa, né, está começando a virar, as pessoas estão começando a ficar com medo, começando a ficar pessimistas com o Bitcoin. Isso costuma resultar em boas oportunidades de acumulação. Vamos ficar de olho nisso, pessoal. Enquanto o mercado segue em extremo medo, a gente viu ali o Bitcoin indo para a região dos 58 mil dólares, a gente consegue ver que a gente está chegando próximo à nossa resistência de imediato, que são os 60 mil dólares. Quanto mais próximo de 60 mil dólares estiver, mais pessoas vão estar interessadas em vender, uma vez que a gente tem um topo prévio no diário. Assim como a gente também vai estar longe da base de preço, né, do colchão de preço dos 55 mil dólares, tal como mostrado no vídeo de ontem. Inclusive, se você não viu o vídeo de ontem, eu vou deixar em algum lugar aqui em cima, que lá eu explico por que os 55 mil dólares são importantes e é um suporte muito importante também. Por que o preço segurou lá. Então, galera, a gente consegue ver aqui de forma majoritária que tem mais tokens alocados para venda do que para compra, e a tendência é esse número de tokens aumentar quanto mais próximo dos 60 mil dólares a gente chegue. Assim como quanto mais longe aqui dos 55 mil dólares a gente chegue, tem menos pessoas querendo comprar, porque a gente vai estar mais próximo de uma resistência e mais longe de um suporte. A gente consegue ver que a gente tem 700 tokens, né, alocados até os 60 mil dólares e com alguns pontos de interesse, né, números redondos aqui, onde a gente tem o maior volume de tokens alocados, mas nada assim muito gritante ainda. Quanto ao lado dos compradores, né, a gente só vai ter uma liquidez maior próximo aos 56 mil dólares e principalmente nos 55, né, fazendo a região dos 56 até os 55 ser o nosso ponto principal de suporte. Caso a gente perca isso, a gente pode ver aí o mercado ficando um pouquinho mais extremo, né, um pouquinho mais de liquidações e tudo mais, e o preço pode vir buscar níveis mais abaixo, trazendo aí boas oportunidades para a gente. Aparentemente o mercado internacional, as ações e tudo mais, não sentiram tanto efeito, né, daquele anúncio feito pelo Federal Reserve. A gente vê que ele segue numa tendência de alta, utilizando a região das médias aqui como âncora, mas a gente continua conseguindo ver aquela nossa divergência baixista, né, que eu venho comentando com vocês aqui de forma nítida. O ideal seria que essa vela aqui de hoje ela fechasse acima desses fechamentos aqui dessa região, para a gente confirmar de fato essa divergência. Isso é um indicativo de uma possível queda, ou seja, uma correção no semanal, tal como a gente vem comentando. E o Federal Reserve parando de inflacionar a economia, né, os estímulos e tudo mais, só é um peso a mais para essa correção acontecer. Como a gente bem sabe, a gente já está indo para o terceiro mês, né, o mês de dezembro, terceiro mês consecutivo sem fazer fundo, sem fazer correções, e o fundo não só é necessário, como também é super saudável para os ativos e para a bolsa de valores como um todo.
Nossa dominância segue de certa forma em queda, né, numa tendência bem nítida de baixa no diário, com as médias cruzadas para baixo e também utilizando elas como ponto de resistência. Uma vez que a gente tiver aqui essa tendência de baixa nítida da forma que está, a gente vai continuar corrigindo aqui no gráfico semanal e como eu comentei ontem com vocês, dentro da probabilidade do nosso padrão de equilíbrio, né, que a gente vai estreitando, vai criando bases de preço e o capital do mundo de criptomoedas ele vai se alocando dentro das oportunidades, né? Uma vez que as altcoins são mais voláteis e apresentam oportunidade enquanto o Bitcoin está parado, ou face à volatilidade do Bitcoin devido à injeção de capital e por ser o ativo mais optado para investimentos e o maior ativo do mundo de criptomoedas. Eu considero a queda de certa forma uma possibilidade remota, né? Tipo assim, muito difícil de acontecer porque a gente teve todo aquele cenário de alt-season e tudo mais em maio, altos valorizando bastante face a uma bull run do Bitcoin, e é pouquíssimo provável que a gente veja o capital sendo distribuído no mundo das criptomoedas a ponto da gente abaixar desses níveis e vir buscar níveis mais baixos. Sem falar que historicamente, né, lá em 2017 a gente chegou em 35, né, que foi assim o nível mais extremo da dominância. Então eu daria mais peso e mais consideração para um possível rompimento ascendente, né? Porque a gente não está vendo um cenário tão propício, né, como uma alt-season, uma coisa extremamente eufórica que leve a dominância a cair aí nos níveis abaixo dos 40. O máximo que a gente pode fazer, né, em questão de possibilidades, o que a gente tem mais chance assim, no cenário mais caótico seria ver aqui um possível triângulo descendente, né, uma coisa mais ou menos assim. Algo dessa forma, mas que eu imagino, galera, que tem muita probabilidade de romper para cima, uma vez que a gente vai ter que a maior criptomoeda, ela vai estar perdendo capital, isso não faz muito sentido, fácil estar próximo ao topo histórico, governos aí falando mal da moeda e fazendo as pessoas migrarem o capital para lá, cenário aí das bolsas eufóricas, além de marcas, instituições e tudo mais entrando. E também temos que o nosso 50% é o ponto chave, o ponto principal aí para a gente estar passando e fazendo o Bitcoin ficar muito mais forte que as altcoins, uma vez que quando a gente passar de 50%, significa que mais da metade do capital do mundo de criptomoedas vai estar alocado no Bitcoin. Já de olho no Bitcoin, rompemos para cima aquela figura que a gente tinha traçado, né? Aquele canal descendente. E sim, canais descendentes eles geralmente rompem para cima. Essa é a maior probabilidade, tal como aconteceu. Não entrou um volume significativo, né? Entrou um volume de rompimento sim, mas não algo muito gritante. Imagino eu que isso seja um gatilho para a gente não ter rompido os 58 mil dólares com muita força, né? Acho que a gente não teve fechamentos aqui muito consideráveis, né? Esse aqui fechou acima de 58 mil dólares, logo depois a gente já devolveu, agora a gente já está rejeitando. E tudo isso face à região dos 60 mil dólares, né? Que é onde a gente vai ter mais pessoas presas, mais resistência e tudo mais. Olha, se vocês verem aqui o nosso VPVR é a região mais cheia de negociações. E a tendência é quanto mais próximo desses níveis a gente chegar, mais resistência vai ter, mais pessoas que estão presas naquele ponto, estão com prejuízo, vão fechar suas posições. Enquanto isso, nosso gráfico de 4 horas agora está em tendência de alta, né? Ele fez o nosso pivô de alta, fundo, topo, fundo ascendente. Rompemos isso aqui, então a gente estipulou esse fundo aqui como nosso fundo no diário, né? Região dos 55.300, 55 mil dólares arredondando. Com isso a gente já começa a traçar aqueles retângulos que eu tanto gosto. Então eu vou colocar aqui dos 55.300 até os 55 mil dólares redondos. E muito bem, a gente tem nossa região de suporte mais nítida aqui. É legal você traçar essas regiões porque se você replicar, é muito provável que a gente ache pontos onde ela também serviu de suporte ou de resistência, né? Olha só, se vocês olharem aqui para trás, o mesmo aconteceu lá naquela subida desenfreada dos 40 mil dólares. Então galera, ao meu ver, enquanto o Bitcoin ele se manter aí entre os 55 mil dólares e os 60 mil dólares, eu vou considerar ele de certa forma consolidado, viu? Porque a gente pode ver ele fazendo um cenário mais ou menos assim, porque 60 mil dólares vai ser uma resistência muito forte, então eu só vou ficar otimista com o Bitcoin caso a gente rompa de fato 60 mil dólares e confirme fazendo um fundo, né, um pullback e esse ponto de fato sirva de suporte, ou eu vou estar interessado no Bitcoin caso a gente rompa a nossa principal região de suporte, fazendo com que o preço fique mais extremo e nos dê mais oportunidades. Lembrando que o nosso gráfico diário ele segue em tendência de baixa, né? Que ele fez quase que uma espécie assim, de fundo duplo, que é mais visível no 4 horas, mas ainda assim a gente tem os topos aqui caindo, galera. A região das médias tende a segurar como ponto de resistência, assim como essa linha desse triângulo que eu estou traçando agora. Como a gente tem uma região de suporte muito nítida, né, e agora uma LTB que pode servir de resistência juntamente aqui com a região das médias, a gente tem um triângulo descendente. Passa uma tendência de baixa, né, esse triângulo descendente muito provavelmente ele tende a romper para baixo, ainda mais face à região de resistência de 60 mil dólares, tal como comentado. Não é uma figura que eu levaria tanto em consideração agora porque a gente só teve dois toques, né, esse toque
e esse toque aqui. Caso a gente tenha aqui um terceiro toque, uma rejeição, aí sim, beleza, eu vou passar a considerar mais a sininha de tendência. Mas lembrando que no diário a gente tem uns 60 mil dólares, tem a região das médias, isso aí por si só já tende a segurar. Pessoal, vou fazer análise de sentimento rapidinha, porque a gente já está com muito tempo de vídeo e também não tem muito o que falar, né? A gente tem uma queda no nosso long short ratio, mas ele ainda está bastante alto, né? Ele está em 3,71, ou seja, 3,71 compradores para cada vendedor. Enquanto isso, o nosso Open Interest segue subindo, né? Então, se a gente tem uma redução no nosso Long Short Ratio ou Open Interest subindo, significa que essa razão ela é consequência do aumento de número de contratos de pessoas em short. Então tem pessoas shortando agora o Bitcoin face à resistência de 60 mil dólares. Mas ainda assim tem muita gente que está comprada. Com relação às liquidações, né, ontem eu falei o quanto que elas são importantes para a gente ver aí topos. E a gente viu aqui um topo aqui na liquidação, olha só. Esse número excessivo de liquidações formou um topo, né, que foi uma região aqui dos 58 mil dólares também. E quem estava aí de olho na análise de sentimento, com esse gráfico aí aberto na hora, né? Isso aconteceu ontem por volta das 9h30, 10 horas da noite. Fez algumas parciais, desfez de algumas posições, porque isso aqui é um sinal quase que nítido para a gente fazer uma parcial pelo menos, né? Mas ainda assim eu não vou ficar tão feliz com essa subida do mercado, uma vez que por mais que o long short ratio esteja caindo, as pessoas que estão compradas, eu imagino que a maioria delas não esteja fechando posição, mas o long short ratio esteja caindo por causa do open interest, ou seja, mais contratos sendo abertos, ou seja, mais pessoas shortando o preço, né, apostando na baixa. Então ainda assim, um eventual movimento de baixa poderia causar uma bela de uma liquidação, mas a gente também agora está acrescentando liquidez em caso de rompimento para cima. Então a gente pode ver aí muitas pessoas sendo liquidadas caso a gente rompa 60 mil dólares, e isso traz um gatilho um pouquinho maior para caso a gente venha romper de fato 60 mil dólares e conseguir fazer aquela reversão de tendência para ficar um pouco mais otimista com o Bitcoin. Considerações finais aqui, galera, também sem delongar muito, né? O nosso cenário chave aqui e gráfico chave vai ser aqui 4 horas, esse triângulo de baixa. Eu vou ficar de olho para um possível reteste aqui dessa LTB, linha de tendência de baixa, ou linha de resistência inclinada para quem gosta de chamar dessa forma. Vou buscar alguns parciais aqui, caso a gente chegue nos 59, 60 mil dólares, região das médias no diário. Se a gente ligar esse indicador aqui de médias, a gente vê que a EMA 12, a 26 está bem naquela região de altíssimo volume do VPVR, né, próximo ao nosso triângulo descendente. Então uma região que tende sim a segurar. E fazendo essa parcial, eu vou buscar também algumas acumulações nessa área aqui, que ela se mostrou um suporte bem forte, né, já tendo sido testada 2 vezes e historicamente falando mais, né, como vocês viram lá atrás. Um eventual rompimento para cima, eu só me interessaria caso a gente fizesse um pullback na região de 60 mil dólares para confirmar isso, estipulando isso aqui como fundo, né, no semanal. Ou então caso a gente rompa aqui para baixo e venha testar em níveis mais baixos. Nesse caso eu vou ficar de olho no gráfico diário em sobrevenda, porque ele está numa tendência de baixa e vai apresentar uma boa oportunidade, tal como a gente viu aí 5 minutos, 15 minutos, 1 hora e 4 horas. E todos eles a gente fez entradas, né, operações que foram muito assertivas e deram um bom retorno. O vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Hoje eu adentrei um pouquinho mais em notícias, né? Eu não falei tanto aí no sentimento e tanto na análise gráfica, até mesmo porque isso já foi comentado de forma bem detalhada ontem. Lembrando que aqui no canal eu faço análises diárias, né? Então todo dia aí tem novidade para vocês, fatos fundamentalistas, notícias, análises on-chain. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, né? O que você achou, críticas, sugestões, dúvidas, vamos trocar uma ideia. Deixa o like, porque isso ajuda demais aqui o canal. E também o meu convite aqui está aqui embaixo para a plataforma chamada Slack, que é o meu grupo de análise, que lá a gente fala de diversos pontos aí do mercado financeiro como um todo, sem contar que vocês vão ter um contato muito mais direto comigo. Demorou? Eu vou ficando por aqui, tenha uma boa quinta-feira, um excelente final de semana aí que está chegando e bons investimentos. Tamo junto, galera!